pessoal, meu nome é Paulo Giovannini e hoje vamos tratar do tema penhora sobre imóvel alienado fiduciariamente. É possível? Não é possível? Vamos descobrir. Vamos a alguns esclarecimentos iniciais para não gerar confusão. A alienação fiduciária em garantia, ela se dá quando, para garantir uma dívida, o devedor transfere o bem, o domínio resolúvel para o credor fiduciário. E este credor fiduciário, enquanto a dívida não é quitada, este credor fiduciário vai ter esse bem como garantia desse pagamento. Na verdade, por que é devedor fiduciante e não devedor fiduciário? Né? Porque é justamente porque quem aliena o bem, o autor da alienação é o devedor. É ele que é o autor, ele que transfere, ele que aliena. Não é? Então ele é como se é o agente, né? Daí o sufixo ante. Por exemplo, ante, int, né? Esses sufixos eles são usados para o autor. E aí porque se diz que o devedor é fiduciante, não devedor fiduciário. Né? Fiduciário estaria errado. Esse sufixo do fiduciário, na verdade, é para quem recebe. E daí porque é credor fiduciário, porque é ele que recebe o bem do devedor fiduciante. Não é? Vai ficar fácil aí de entender essas nomenclaturas. Para nunca esquecer isso, é só lembrar de locatário. Locatário quem é? Aquele que recebe o imóvel, que vai ser aquele que vai receber o imóvel na locação, no contrato de locação. O locador loca o imóvel, o locatário, não é? Recebe o imóvel. Daí credor fiduciário, porque o credor fiduciário recebeu o imóvel alienado pelo devedor fiduciante. A propriedade do imóvel está com a instituição financeira e não com aquele que detém a posse direta do imóvel, que seria o devedor fiduciante. Não é? O credor fiduciário ele entrega a posse desse imóvel, a posse direta, para o devedor fiduciante, não é? E a propriedade ela é da instituição financeira, a propriedade do imóvel. Quando alguém pede uma penhora deste imóvel, o juiz normalmente eles já falam assim: olha, se esse imóvel estiver alienado fiduciariamente, não pode haver a penhora, porque a dívida, né, que está sendo executada é uma dívida do devedor fiduciante. E o patrimônio do devedor fiduciante responde pelas suas dívidas. A teor do artigo 789 do CPC, não é? Os bens, todos os bens do devedor respondem por sua dívida. No entanto, este bem não é do devedor. Este bem está alienado fiduciariamente à instituição financeira. Quem é o proprietário verdadeiro deste bem é a instituição financeira. E a consequência lógica disso é que não é possível penhorar bem, não é, alienado fiduciariamente. É por isso que esse imóvel ele não pode ser penhorado numa dívida do devedor fiduciante, porque ele não tem o domínio, ele não tem a propriedade mais deste imóvel. Quem tem a propriedade é a instituição financeira. E daí porque este imóvel não poderá ser penhorado por dívida do devedor fiduciante. Claro que estamos falando aqui sobre a perspectiva de uma eventual execução, né, contra o devedor fiduciante. O devedor fiduciante não tem em sua propriedade, no seu patrimônio, este bem livre e desembaraçado, né, para uma penhora. Na verdade, o proprietário deste imóvel é o credor fiduciário e o tem em garantia do empréstimo que concedeu ao devedor fiduciante. Mas, porém, contudo, todavia, o que vem acontecendo aí na prática é que, apesar de ser um pouco inócuo, o credor, numa execução contra o devedor fiduciante, acaba penhorando os direitos que o
devedor fiduciante tem sobre os créditos desta alienação fiduciária. Eu explico melhor. O que na verdade acontece é a penhora sobre direitos que o devedor fiduciante tem neste negócio, né, nesta alienação fiduciária. E aí existem duas possibilidades. No caso de um bem imóvel, eu estou me referindo mais especificamente a bem imóvel, se o devedor fiduciante honra o contrato de alienação fiduciária, o negócio jurídico de alienação fiduciária, paga o bem, paga normalmente, quita o débito, quita toda a dívida que tem junto à instituição financeira, este bem volta para o seu domínio, passa a ser dele. O que acontece a partir disso? A penhora, daí sim, vai ser feita sobre o imóvel, não mais sobre direitos do devedor fiduciante, não é? Mas sobre o bem imóvel. Agora, vamos supor que este negócio não é honrado. Vamos supor que o devedor fiduciante deixe de pagar o financiamento. O que a instituição financeira faz? Leva para a praça e faz o leilão do bem. E aí todo o dinheiro obtido com esta alienação, ele é devolvido parte dele para o que o devedor fiduciante já pagou do bem, descontados aí as despesas e o que deve, e o saldo devedor, não é? O saldo ainda que não foi pago retorna ao banco. Este valor que o banco devolve para o devedor fiduciante, na verdade, se tiver penhorado esses direitos, vai para quem? Vai para o credor na ação de execução, obviamente. Então, mas vejam bem, se este bem imóvel, que, lembrando, não o devedor fiduciante tem a posse direta, mas ele transferiu o domínio para a instituição financeira. Se este bem imóvel é o único bem imóvel do devedor fiduciante, se ele, em outras palavras, é um bem de família, esses direitos podem ser penhorados? Podem. O que não pode é, quando ele quita este bem e o banco, a instituição financeira, restitui o bem de volta para o patrimônio do devedor, ele passa a ser ter o domínio do imóvel, e aí poderia recair uma penhora sobre este imóvel. Esta penhora, não é, seria inválida por conta de se tratar do único bem do devedor, é um bem de família, ele é impenhorável. Então, por isso que eu disse no começo que é um pouco inócua essa penhora desses direitos em se tratando do único bem do devedor fiduciante. Porque se ele honra o pagamento desse financiamento, que normalmente ele vai honrar, obviamente, porque é o único imóvel que ele tem, isso vai acabar se tornando lá na frente apenas uma penhora que não surtiu efeito nenhum para o credor, né, na execução, o exequente, nessa execução aí dessa dívida. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço aí que deixem o seu like, se inscrevam no canal, interajam com a gente. Bora lá. Lembrando que o direito não socorre aos que dormem. Um grande abraço.